Boa noite. Vamos ver se o pessoal começa a entrar. Tinha dado um problema, tive que encerrar o vídeo, mas a gente agora começou. Vamos ver se aparece aí. Vamos começar a entrar alguém aí. Começar a aparecer. Paz, Marcela. O pessoal vai começar a entrar aí. Esperar eles, né? Boa noite, a paz a todos que estão entrando aí. Convido o pessoal para começar já a assistir, né? Paz, William, tudo bem? Carmen, Letícia, boa noite, Letícia. Paz, Marcela, vamos ir? Isso. Dá um oizinho aí, o pessoal que está começando a entrar aí. Dá um oizinho. Tudo bem? Boa noite, Cida, tudo bem? Paz. Armando, irmão da Soraya, junto com a família da Soraya. Paz, seja bem-vindo. Paz, Carmen. Paz, pessoal. Chama as pessoas, vai convidando as pessoas para estar aqui, para a gente começar nossa live de hoje, né? Chama a pessoa para poder assistir junto com a gente, né? Nosso culto, né? Tá faltando bastante gente ainda. Não sei se o pessoal tá conseguindo me ouvir bem. Dá para me ouvir bem? Tá tudo bem aí? Gilda, paz. Consegue me ouvir? Alguém tá me ouvindo aí? Dá um okzinho se tá me ouvindo bem, se dá para me ouvir. Né? Que você tá conseguindo. Oi, tá me ouvindo, Carmen? Tá me ouvindo bem? Vocês estão quietinhos? Pode falar agora. Depois, quando eu começar a pregar, vocês podem prestar atenção na mensagem, né? Mas agora pode falar, né? Tô perguntando, vocês estão me ouvindo, né? Dá para me ouvir perfeitamente? Ah, então tá bom, Marcela. Obrigada, Marcela. Pessoal do louvor tá aí? Quero saber se o pessoal do louvor tá aí. Alguém da intercessão? O pessoal da intercessão tá aí para a gente começar já a interceder, né? Obrigada, Júlio, por ter falado. Obrigada, Deise. Aí vamos começar já engrandecendo o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, para que a gente possa já estar estudando a palavra de Deus. Thaís, minha filha. Tudo bem, Deise? Paz? Tá bom, William? Tava te ouvindo bem. Vou precisar aumentar o microfone, né? Sexta-feira. Hoje é sexta-feira, dia de culto, né? Creio que vamos ficar mais um tempinho ainda com lives, né? Para mim é algo bem diferente, algo fora do minha zona de conforto. O retorno, tô sem retorno aqui, Marcela, tô sem retorno, né? Mas às vezes eu até prefiro, né? Porque ficar escutando às vezes o meu som muito alto, às vezes não vai ser muito bom, né? Acho até, não sei se o Jair já chegou, mas Jair, não precisa aumentar o retorno, não. Que bom, Deise, você também é linda. Tem 15 pessoas. Vai chamando o pessoal, vai lembrando o pessoal que é sexta-feira. Outro dia eu falei para a pessoa assim, eu não te vi na live. Ela falou, esqueci que era sexta. Então vai lembrando o pessoal aí, hoje é sexta-feira, hoje tem culto, né? Às vezes são tantos dias em casa que a pessoa já esquece se é sexta, se é sábado, se é domingo, se é segunda, né? Então às vezes é bom lembrar. Oi, Nádia, bem-vinda. Heloíse, Tânia. Olha, tá chegando aí o pessoal, aí, ó, né? Acho que agora tá dando pra localizar o vídeo, né? Tava com dificuldade, né? Mas agora acho que tá dando pra ver.
Vamos estar orando? Oi, Tânia, paz. Vamos orar? Pai, no nome do Senhor Jesus, eu coloco, Senhor, em tuas mãos tudo que será conversado aqui, tudo que será dito, tudo que o Senhor ministrou ao meu coração, para que eu possa estar passando, Senhor, ao teu povo, para que eles possam se alimentar, Senhor, da tua palavra, que o teu Espírito possa compartilhar segundo a necessidade de cada um, Senhor. Me coloco, Senhor, à tua disposição para que o Senhor possa estar me usando para atingir o coração de cada pessoa, Senhor, que está vendo já essa live, que vai ver depois, Senhor, aqueles que estarão, Senhor, depois entrando no YouTube também. Coloco tudo em tuas mãos e eu te peço que o teu Espírito tenha total liberdade, em nome de Jesus. Amém? Paz, Karina. Paz, Vitor. Vamos falar um pouquinho hoje sobre odres. Isso que Deus colocou no meu coração, né? A respeito de odre, tipo de odre, né? E eu queria começar lendo a palavra do Senhor. Paz, Heloíse. Bom que você tá aí. Aliás, bom que todos vocês estão aí, né? Senão não teria graça, né? Fazer live se não tiver ninguém vendo, né? Paz, Camila. Sueni. Paz, Sueni. Tudo bom com você aí? Então é bom que tenha vocês aí, porque se vocês são a confirmação do meu ministério, né? Posso estar ouvindo a palavra de Deus e Deus possa estar tocando o coraçãozinho de vocês. Amém? Aí, paz, Sheila. Paz do Senhor a todos também. Vamos ler Lucas capítulo 5, né? Se você tem Bíblia aí, né? Ou então você possa prestar atenção, né? Lucas capítulo 5. E nós vamos ler do 36 até o 39. Lucas, paz, Nádia. O 5, do 36 até o 39. Quem achou, diga amém. Quem não achou, espera um pouquinho, né? Aguarda mais um pouco. Amém. Lucas, capítulo 5, 36 ao 39. Isso. Diz assim: também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova. E o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Aqui Jesus estava conversando, né? Porque os discípulos de João e os fariseus, né, jejuavam, e os discípulos de Jesus não estavam jejuando porque eles estavam querendo colocar uma doutrina antiga em algo que era novo. Ele estava querendo colocar um ensinamento antigo, né, forçando as pessoas no ensinamento antigo quando algo era novo. E nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes tem pessoas que querem estar forçando coisas antigas em vez de fazer algo novo. Pessoas que querem viver o antigo e colocar forçado no algo novo. E Jesus fazendo essa parábola, nessa parábola, ele estava explicando que não dá para tirar um pedaço do pano, um pedaço novo, e colocar num pano velho, porque vai rasgar. Se a gente querer ficar fazendo emendas, vai rasgar. Eu lembro que quando eu me converti, eu queria juntar algumas religiões, eu queria juntar algumas coisas que eu aprendi em outros lugares, para poder juntar a Bíblia do Senhor. E aí eu fazia perguntas, eu ficava estudando, e depois eu vi que não, a Bíblia do Senhor não é para juntar coisas dos outros lugares, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é o ensinamento correto. Eu não tenho que pegar aquilo que eu acho que está certo e colocar junto, né? Tem pessoas que elas começam a misturar as coisas, e aí o Senhor, ele pega e mostra através dessa parábola, né? E ele fala a respeito de um odre. E esse odre, ele fala assim, versículo 37,
Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Hoje nós não vamos estar falando muito do vinho, né? Tem vezes que nós falamos do vinho, falamos da unção, da porção, da alegria, né? Do conteúdo do odre, mas eu queria estar falando um pouco sobre o odre. Na época eles entendiam bem o que é odre. Talvez para vocês seja uma palavra bem diferente, não está acostumada com isso, né? O reservatório onde se colocava o vinho, o local onde eles colocavam, armazenavam o vinho. Só que a gente agora está acostumado com garrafa, a gente está acostumado com jarras, né? Então a gente não está acostumado. O que é um odre, né? Um odre geralmente era feito de couro de animal. Só que esse couro de animal ele precisava ser tratado. O couro de animal não poderia simplesmente matar o animal e já jogar dentro do vinho. Isso tem um ensinamento muito importante para as nossas vidas, né? Porque se nós vamos conter a glória do Senhor, conter a preciosidade do Senhor, os tesouros do Senhor, a gente tem que ser tratado. E hoje em dia a gente vê essa dificuldade das pessoas quererem ser tratadas. Um odre, ele precisava primeiro que o animal fosse morto. Primeiro que não se colocava vinho no animal vivo, né? Isso é normal, né? Então primeiro para você usar o odre, o animal tem que morrer. Então, para usar o odre, então é preciso primeiro que se tire toda a carne do animal, para ficar só a pele, o couro do animal. Depois que tira todo o couro do animal, tem que tirar todo pedaço de carne, tem que arrancar qualquer carne. A gente sabe que para servir ao Senhor, a nossa carne tem que morrer. Para nós servir ao Senhor, não pode ter sobrado pouco. Imagina você olhar um odre, olhar um vasilhame, olhar alguma coisa que você vai colocar algo para beber, com sujeira dentro. Então nós precisamos tratar o odre. Então se nós somos o odre, se nós somos aqueles que vão conter o vinho do Senhor, nós precisamos ser tratados. Nós precisamos deixar que o Senhor trate. Então o Senhor precisa tratar os nossos odres, o Senhor precisa limpar os nossos odres. Então nós temos de deixar isso. É um trabalho fácil? É um trabalho gostoso? É um trabalho que a gente vai dizer assim, isso não vai doer nada? Não, isso vai ter um processo. Esse processo precisa ser passado por vários tipos de processo. Inclusive depois de ser tratado, nós vamos falar um pouquinho aqui, depois de ser tratado, a gente precisa manter esse odre com elasticidade. O que acontece é que muitas pessoas, elas não mantêm tratado esse odre e aí ele se resseca, ele racha. E assim como eu vi outro dia uma postagem de alguém que tinha falado a respeito dos fins dos tempos, alguém que tinha falado a respeito qual a passagem, Thaís? É Lucas 5, do 36 ao 39, tá? Uma pessoa que tinha falado a respeito que o Senhor, ele revela, e a pessoa falou assim, eu estou seco, eu estou meio incrédulo. E é um problema quando a pessoa vai se ressecando, quando a pessoa deixa de ser flexível, quando a pessoa já não está mais, sabe, deixando o Senhor conduzir, a pessoa perdeu até a sensibilidade do Espírito. Tem pessoas que já perderam, já não conseguem mais sentir a presença do Senhor, já vivem no mecânico, já vivem no automático. E eu sei, não adianta que ele colocar vinho novo em odres velhos, vai arrebentar. E ao mesmo tempo, um odre novo tem que ser tratado. Um odre novo precisa que o Senhor possa estar passando ele por esse processo. Falando nesse processo, eu queria que vocês abrissem comigo lá no Salmo 119, versículo 81 a 83. Salmo 119, versículo 81 até 83. Salmo 119, 81 até 83. Aqui você vai ver um processo de um odre novo. O processo que o nome do odre novo tem que passar. Você vê que tem pessoas que pulam os processos e aí depois quando vem o processo de fermentação, quando vem a hora de armazenar e distribuir o vinho, a pessoa não está pronta, ela não está preparada porque ela pulou o processo. E aqui eu não estou falando só de ser uma pessoa, ser jovem, ser uma pessoa que está muito tempo na igreja, é aquele processo de amadurecimento do Senhor. Há um processo de amadurecimento do Senhor. Nós precisamos deixar o Senhor nos amadurecer, tá? Então esse odre precisa passar por esse processo.
Então, se você olhar lá em Salmo 119, versículo 81 até 83, fala assim: desfalece-me a alma, aguardando a tua salvação. Porém, espero na tua palavra. Esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa. Enquanto digo, quando me haverás de consolar? Já me assemelho a um odre na fumaça. Contudo, não me esqueço dos teus decretos. O que era um odre na fumaça? Depois que esse odre, ele passava por esse processo de tirar toda a carne, depois que esse odre, ele tinha tirado tudo aquele que é resquício de carne, e nós precisamos tirar das nossas vidas o resquício de carne, o cheiro de carne, o gosto de carne, né? Precisamos tirar das nossas vidas isso. Então ele era costurado e ele era colocado pendurado sobre uma fumaça. Os judeus, eles usavam muita brasa, né, para poder cozinhar, né? Você que já viu esses fogões a lenha, né? Pessoas que deixam a brasa acesa e aí sobe aquela fumaça. E esses odres precisavam estar ali naquela fumaça, tanto para poder o odre enrugar, como também para ele escurecer. Porque quando ele enruga, depois ele vai ter facilidade da elasticidade. Na verdade, nós precisamos diminuir. Nós precisamos nos render ao Senhor. Enquanto a gente está assim, muito se achando, muito orgulho, sabe? Tudo a gente acha que está sempre certo, aí a gente precisa ir para a fumaça. E fumaça é algo incômodo. Tu já ficou perto de alguma coisa que está fumaçando? A gente fica com aquele cheiro de fumaça, né? A gente fica defumado, não é verdade? E aí não é só isso. Os olhos ardem. Você pode imaginar você pendurado em cima de um fogo. Então você tá ali vendo alguém fazendo comida, você só tá pendurado em cima. Tá ali só recebendo daquela fumaça. É incômodo. É uma situação incômoda. Às vezes o Senhor nos deixa numa situação incômoda. Às vezes o Senhor nos coloca numa circunstância que será incômoda. Sabe por quê? Porque nós precisamos encolher. Nós precisamos deixar o Senhor diminuir as nossas vidas. Nós precisamos deixar o Senhor tratar no nosso coração para tirar qualquer orgulho de achar que a gente sabe alguma coisa. Sabe? Então ele fala, desfalece a alma, aguardando a tua salvação. Porém eu espero na tua palavra. Quantas situações acontecem que as pessoas elas não deixam ser tratadas por Deus. Quantas situações acontecem que em vez de diminuir, a pessoa se levanta. Às vezes se levanta contra Deus, às vezes se levanta contra as pessoas, às vezes se levanta contra uma situação, a família, ela se levanta. Em vez de deixar o Senhor tratar. Então eu me assemelho num odre na fumaça. Mas contudo, eu não me esqueço dos teus decretos. Essa é a parte mais importante. Tem pessoas quando passam por situações, quando elas passam por uma dificuldade, e é nessa hora que a gente vai ver, né? Eu costumo dizer, quando se aperta a laranja, é para ver se sai uma laranjada. Quando se eu aperto a uva, tem que ver se sai o suco de uva. Porque se eu apertar a uva, sai suco de limão, é sinal que está alguma coisa errada, não é verdade? E nós seremos apertados. Nós vamos passar por dificuldades. Aliás, talvez você esteja passando por alguma dificuldade. Sabe, é nesses momentos de dificuldade, é nesses momentos de aperto que a gente mostra o que tem dentro de nós. E aqui o salmista falou que eu me assemelho a um odre na fumaça, contudo, não me esqueço dos teus decretos. É nessa hora que eu estou pendurada, é nessa hora que eu estou numa situação incômoda, é nessa hora que eu estou numa situação, sabe, não tá legal. Porque às vezes, o Senhor nos coloca numa situação, às vezes, que é para provar o nosso coração mesmo. O Senhor fala em Deuteronômio 8, né? Para nos humilhar, para provar, para ver o que há no nosso coração. O que há dentro do nosso coração? Então, para saber o que há dentro do nosso coração, é para se colocar numa situação dessa. Como eu falei, se a gente quer ter o suco de uva, tem que espremer a uva. Se eu quero o suco de limão, eu tenho que espremer o limão. Então, se eu quero servir ao Senhor, em muitas áreas eu serei espremida. Para a gente ver se a gente vai estar servindo ao Senhor nessa. Porque quando tudo vai bem, sabe? Quando tudo parece que está dando errado, é nessa hora
que eu tenho que ver se eu vou estar confiando na palavra, confiando no Senhor. Sabe, é quando tudo tá ruim, é quando as finanças estão ruins, quando parece que as coisas não estão boas, é que eu provo a minha fidelidade no dízimo. É quando eu sou testado nas minhas emoções que eu posso mostrar se eu tenho domínio próprio. É nessas horas que eu posso mostrar para o Senhor se eu estou deixando Ele me diminuir, né? Que eu possa encolher para que depois eu possa expandir. Porque se as pessoas não deixam o Senhor tratar, depois na hora que o vinho vai começar a fermentar, o odre não vai aguentar e ele vai estourar. E tem pessoas que são assim, quando vem a dificuldade elas não suportam, porque não deixou o tratamento. Porque precisamos deixar o Senhor tratar, precisamos deixar o Senhor nos encolher, precisamos deixar o Senhor nos colocar na fumaça. Porque se eu vou conter as coisas de Deus, se eu vou conter os tesouros do Senhor, se eu vou ser, sabe, ministro de Deus, se eu vou ser uma pessoa usada por Deus, então vai ter situações que eu vou ter que provar se eu acredito nisso que eu vou pregar. Eu preciso acreditar naquilo que eu prego. Mas uma coisa é acreditar e outra coisa é eu viver. Porque tem muitas pessoas, eu confio no Senhor. Aí quando vem uma situação difícil, aí que se mostra que está confiando no Senhor. Não, eu creio no Deus da provisão. Jeová, meu Deus é Jeová Jireh, o Deus da provisão. E quando a situação aperta? E como hoje, como tem muitas pessoas que tiveram seu salário diminuído, seu salário suspenso, tem pessoas que têm sido mandadas embora, eu continuo confiando no Senhor? Será que nessa hora não é ser colocado na fumaça para ver se eu continuo acreditando nos decretos do Senhor? Que eu não me esqueço dos decretos do Senhor, eu faço minha mente lembrar dos decretos do Senhor, sabe? Tem uma passagem lá em Jó. Jó fala a respeito dos 3 amigos de Jó, né? E os 3 amigos de Jó estavam ali, eles chegaram chorando e vendo a situação dele, mas depois começaram a acusar ele, começaram a arranjar motivo. Não tem gente que é assim? Sabe, tem gente que fica procurando motivo porque a pessoa está passando uma dificuldade. Se a pessoa está passando por dificuldade, não quer dizer que ela está em pecado. Quer dizer que muitas vezes o Senhor está tratando, o Senhor está colocando ela numa situação para ela provar a fé dela. Nossa fé será provada e provada no fogo. Então não podemos ficar falando, porque está passando por essa dificuldade é porque fez algo ruim. Está passando por essa dificuldade é porque fez algo de errado. Não, o Senhor, Ele vai nos colocar em situações, ou vai permitir a gente passar por situações, e nessa hora a gente vai mostrar a fidelidade a Ele. Nessa hora a gente vai mostrar, tá? Então, em Jó 32, quando Eliú vai começar a conversar, Eliú era o mais jovem deles. E naquela época, hoje em dia, infelizmente, não se dá tanto respeito aos mais velhos, né? Mas naquela época se dava muito respeito aos mais velhos. Primeiro os mais velhos conversavam, primeiro os mais velhos oravam, primeiro os mais velhos ensinavam, era primeiro os mais velhos, né? Então quando os mais velhos ficavam falando, então as pessoas estavam ouvindo os mais velhos. E aí, Eliú, no versículo 6, ele falou assim, eu esperei para falar porque eu era menos de idade, vocês eram idosos, né? E ele começa a falar. Né? E ele começa a falar, e ele vai falando desde o capítulo 32 até o final do capítulo 37. E aí ele vai colocando o que ele acha, o que ele pensa. No versículo 17, ele coloca assim, Eliú é um dos amigos de Jó, que estava passando uma situação complicada, uma situação difícil, né? Também eu concorrerei com a minha resposta, declararei a minha opinião, porque tenho muito que falar, e o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como vinho, sem respiradouro, como odres novos, preste a arrebentar-se. Permite, pois, que eu fale para desafogar-me, abrirei os lábios e responderei. Como um odre
preste a arrebentar. Um odre novo sem tratamento. Um odre novo que ainda não tinha passado pelo processo. Já percebeu quantas pessoas, às vezes, não querem passar pelos processos e querem ensinar os outros? Nada contra você aprender até com uma criança. Mas, como eu falei, nós precisamos estar prontos para poder aprender e poder ensinar, mas não de qualquer forma, é sem carne. É aprendendo muitas vezes a diminuir, é aprendendo a nos encolher para depois a gente poder expandir. E aqui esse jovem, Eliú, então ele achava que podia ensinar, ele achava que podia dar a sua própria opinião, né? Ele fala aqui que o espírito estava constrangindo ele, sabe? Só que eu não sei qual o espírito, porque quando você vê no final de Jó, o Senhor não aceitou a oração nem o sacrifício de nenhum dos amigos dele. Tem pessoas às vezes que falam que é o espírito, mas eu não sei qual o espírito que é. Dá até receio de falar que qual espírito que é, né? Porque o Espírito de Deus, ele não é orgulhoso, o Espírito de Deus não é crítico, o Espírito de Deus, ele não fica atacando as pessoas, não é verdade? Deus é amor, e seu Espírito tem os frutos do Espírito, então eu preciso entender isso. Aí aqui no final de Jó 42, porque depois o Senhor no capítulo 38 começou a conversar com Jó, e aí depois uma conversa entre Jó e Deus, né? E aí no 42 o Senhor, ele dá a entender para Jó tudo aquilo que ele deveria fazer, enfim. O Senhor mesmo fala com Jó, porque tem coisas, amados, que a gente quer ficar falando, apontando o dedo, mostrando coisas, e o Senhor às vezes tem que falar com a gente mesmo. Eu preciso ouvir de Deus. E foi isso que aconteceu. Jó ouviu de Deus, né? Então Eliú estava como um odre prestes a explodir. Nós temos que tomar cuidado, tem gente que é assim, não suporta nada, não aguenta nada, eu tenho que falar. Eu conheço uma pessoa, né, que graças a Deus ela mudou bastante, não é da nossa igreja, né, ninguém que você possa estar querendo pensar quem é, né, mas ela falou, não, eu tenho que ir lá falar, eu não vou ficar sem falar, eu tenho que falar. Só que nós temos que tomar muito cuidado, quando tá esse negócio de ter que falar, eu tenho que dar minha opinião, cuidado, a maioria das vezes é carne, a maioria das vezes é nossas emoções que vão junto. E aí Eliú estava se achando, né? Porque os velhos já tinham falado, os idosos já tinham falado. Aí ele pegou e falou tudo que ele achava para Jó, né? Mas aí o que aconteceu? O Senhor mesmo falou com Jó. E aí no 42:5, falou assim, eu te conhecia só de ouvir, Jó fala, né? Mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Porque quando o Senhor fala, aí sim, quando o Espírito Santo fala, há o constrangimento. Quando o Espírito Santo se move na gente, aí a gente começa a compreender que carne não convence o homem, é o Espírito que convence, né? E no versículo 7, Jó 42:7, tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e de ao meu servo Jó, e ofereci holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Por isso que eu falo assim, que espírito era aquele? Porque ele não estava se aguentando, ele precisava falar, eu tenho que contender agora, eu tenho que dar um ensino, eu tenho que falar, porque os meus amigos idosos não puderam falar, então eu só esperei, mas agora eu preciso, porque eu não me contenho, sabe? Há alguma coisa dentro de mim, cuidado, deixa o Senhor tratar, porque às vezes a gente quer falar coisa fora de hora, a gente às vezes está querendo ensinar, sabe? Querendo mostrar que sabe, e às vezes o Senhor está falando, calma, não é assim. Quantas vezes o Senhor fala para a gente levar a sacola de desaforo para casa? Você já levou? Ih, quantas vezes eu levo? Sacola de desaforo para casa. Então o Senhor muitas vezes nos coloca em posições para ser a nossa alma tratada. Porque depois que esse odre é tratado, aí sim pode colocar o vinho.
E nós sabemos, nós temos esse entendimento que nós guardamos dentro da nossa vida, no nosso particular, coisas maravilhosas. O que o Senhor compartilha conosco, os tesouros que o Senhor compartilha conosco, os mistérios que o Senhor compartilha conosco, sabe, os dons que o Senhor compartilha conosco. Gente, nós não merecíamos. E é uma vergonha quando alguém que não está preparado, ele começa a ser usado, e o que acontece às vezes, por não estar pronto, depois ele se derrama. Por não estar pronto, às vezes ele joga tudo fora. Não tem pessoas que elas começam a ser usadas por Deus e no meio do caminho abandonam, larga tudo, fica uma vergonha, uma coisa feia, não é verdade? Estourou, não estava pronto. Nós precisamos deixar o Senhor nos tratar. Nós temos algo maravilhoso da parte de Deus para ser usado, mas nós precisamos ser tratados por Deus. Sabe, lá em Provérbios 17:3, fala assim, o crisol, ele prova a prata, o forno, o ouro, mas o Senhor prova os corações. Deus está sempre provando os corações. Ele sabe o que tem no nosso coração. Ele quer mostrar para nós o que tem no nosso coração. Às vezes nós não estamos vendo o que tem dentro do nosso coração. Uma vez, faz muitos anos atrás, mas muitos anos mesmo, eu estava preparando a palavra e era logo que eu comecei a pregar, logo que eu comecei a ministrar a palavra de Deus, quando a igreja era pequenininha, sabe? Ela era lá no quintal lá da Rua 2, e eu estava clamando ao Senhor e pedindo ao Senhor por que eu não estava conseguindo preparar a palavra. E eu abaixei a cabeça assim em oração, e o Senhor me fez passar várias cenas de filmes, mas filmes de terror. Várias cenas de filmes, um pior que o outro. E o Senhor falou assim, tudo isso está na tua mente, está atrapalhando você de preparar a palavra. E eu pedi perdão ali ao Senhor, não foi ninguém que me convenceu, não. Foi o próprio Espírito Santo me mostrando quanta coisa ruim eu me alimentei. Então, às vezes o Senhor, ele prova os corações, e esse provar é testar, sabe, examinar o coração. Ele quer mostrar pra gente o nosso coração. Ele quer mostrar o que tem dentro da nossa vida, do nosso coração. Aquilo que nós estamos amando, consideramos importante, o que deixamos como prioridade. O Senhor quer mostrar pra gente isso, sabe? Então, aquele dia, foi a última vez que eu assisti filme de terror. Eu falei, não, meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha alma? Do que eu tô alimentando a minha alma? Do que eu tô deixando a minha mente cheia? E eu entendi que eu precisava estar cheia dos decretos do Senhor, cheia da palavra do Senhor, e não deixar mais essa mistura. Então o Senhor prova, o Senhor, ele mostra pra gente, o Senhor testa e mostra pra gente a nossa alma. Então há situações, como essa situação de isolamento. O que está sendo mostrado para você? Olha, eu tenho visto tanta coisa, muitas coisas têm aparecido, muitas coisas mesmo. A fidelidade, tem aparecido a confiança, tem aparecido a respeito com o Senhor falando nos nossos corações, muita coisa tem aparecido, sabe? Tem aparecido coisas dos lares, por quê? Porque é nessa hora que o Senhor aperta que vai ver o que tem dentro, né? Então, nós precisamos ter os tesouros do Senhor, precisamos ter o Espírito Santo. Para conter o Espírito Santo, eu preciso ser tratado. Lá em 1 Coríntios, capítulo 4, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2, 1 Coríntios 4, versículo 1 e 2, Primeira Coríntios 4, 1 e 2. Tem algo assim para mim, eu assim, saltou, eu já li esse versículo várias vezes, né? 33 anos de convertida, sempre lendo a palavra do Senhor, então passei por esse versículo várias vezes, mas parece que hoje ele deu uma saltada a mais nesse versículo. E eu queria poder compartilhar com vocês isso. 1 Coríntios 4, 1 e 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Eu vou ler o 2, depois eu vou voltar para o 1. Ora, além disso, que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel.
Eu já escutei muitas pessoas falar, ai, quem me justifica é Deus, quem me aprova é Deus, é Deus que tem que entender do meu ministério, é Deus que reconhece meu ministério. Amém. Primeiro é Deus. Primeiro é Deus que tem que te aprovar, primeiro é Deus que tem que te chamar, primeiro é Deus que tem que falar contigo, primeiro é Deus que precisa te levantar, primeiro é Deus, tá certo? Primeiro é Deus. Mas hoje, sabe que saltou para mim esse versículo? Importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Eu já falei isso para algumas pessoas. Não adianta só Deus chamar, os homens precisam reconhecer. O povo precisa reconhecer. Não adianta só o Senhor falar que você tem um chamado para pregar, para cantar, para evangelizar, que você tem um chamado para curar, ou seja lá o que for, o chamado que o Senhor colocou no seu coração. Você tem esse chamado de Deus? É certeza? Tá. Vai chegar um momento que os homens vão reconhecer. Importa que os homens nos considerem como ministro de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Os homens precisam considerar. E como é que os homens vão de ver? Olha, a maioria dos homens não consegue chegar ao coração. O homem vê o exterior. Deus vê o coração. O homem vê o interior, né? Deus vê o coração. Então, o homem, ele vai ver o que de fora, o exterior. Eu vou ver o quê? As atitudes, as conversas, os status, os posts, aquilo que a pessoa está falando, aquilo que a pessoa está reagindo, aquilo que a pessoa está vestindo, aquilo que a pessoa está se contaminando. Eu vou ver o que está externo. Tem coisas que o Senhor revela no interno, porque Deus vê o coração. Mas aqui importa que os homens nos considerem. Eu sempre ouvi que um bom mecânico se conhece se tem cliente. Isso que não adianta ter toda uma firma aberta, ter as ferramentas lá, não adianta você ter tudo preparado para receber um cliente se não tem cliente lá na oficina. Eu sei que eu sou um bom mecânico quando vier pessoas querer consertar o meu carro. Aí eu sei que eu sou um bom mecânico. E assim vai com cada profissão, não é verdade? Se tem clientes, é porque a pessoa é um bom profissional. Se a oficina está cheia, se a relojoaria está cheia, se a loja está cheia, então porque as pessoas gostaram dali. O povo, ele é assim. Então as pessoas precisam reconhecer e nos considerar como ministro. Então esse processo que a gente passa, esse processo de amadurecimento, de encolhimento, na fumaça, incômodo, é nessa hora que a gente está mostrando se a gente é fiel ou não. É nessa hora que o Senhor está tratando o nosso coração, que não importa o que os outros estão achando, não importa que daquela hora o que a gente está passando, e o pessoal vai dizer, por que fulano de tal parece que está pendurado? Tem hora que é para ficar pendurado mesmo. Outra frase que eu sempre escutei, bateu na cabeça, se a ovelha se cala, se a bode grita, dá cabeçada. Então o Senhor nos permite passar por algumas coisas para que a gente possa demonstrar quem a gente é. Somos os despenseiros. Porque tudo que a gente vai receber é para distribuir para os homens. Então eu preciso demonstrar para os homens, para as pessoas, que o meu chamado ele é correto, através do meu testemunho, através das minhas palavras, através das minhas atitudes. Os homens precisam nos considerar. Uma vez eu falei para certa pessoa, Deus perdoa, mas agora as pessoas precisam reconhecer. Deus perdoa na hora. Você faz uma coisa errada, Deus perdoa na hora. Mas agora, para retornar à posição, é preciso que as pessoas percebam, que as pessoas reconheçam. Então, primeiro Deus, depois tem que ser as pessoas. As pessoas precisam reconhecer. Porque importa realmente que nos considerem como dispenseiros dos mistérios de Cristo, tá? E aí diz que o que requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Quando? Só quando tudo vai bem? Só quando as coisas estão dando certo? Só quando aquilo que a gente queria que acontecesse, aconteceu? E quando tudo diz que não?
Lembra aquele louvor? Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Então, quando tudo diz que não, qual é a nossa atitude? Quando tudo diz que não, o que nós temos que fazer? Então, eu preciso entender que dentro de mim será colocado vinho, porção, tesouros, mistérios. Então, eu preciso deixar o Senhor tratar o meu odre, porque tem algo muito melhor para o Senhor fazer com a minha vida. Então, eu preciso entender isso. Deus quer me usar. Não é só para Ele falar comigo. É tão gostoso quando o Senhor fala com a gente, né? É tão gostoso quando o Senhor revela algo pra gente. É tão gostoso quando a gente está no nosso quarto e a palavra vem, né? E ela traz à tona algumas coisas e aí o Senhor fala conosco. Mas o que a gente recebe não é para compartilhar. O que a gente recebe não é para a gente dividir. O que a gente recebe não é para a gente poder abençoar mais uma outra pessoa. Tudo que vem não é só para nós, é para outra pessoa. Por isso que eu preciso ser reconhecida. Vocês são a resposta do meu ministério. Vocês assistindo a live são a resposta do meu... Porque se você não confiar, você não assiste. Vai dizer, eu estou escolhendo. Não, amados, a gente tem uma ligação de confiança. Porque eu vou perder tempo com quem eu não confio? Eu vou perder tempo com quem não tem nada a me passar? Se eu sei que um restaurante não é bom, eu vou comer lá? Se eu sei que aquela pessoa só fala bobagem, eu vou parar para ouvir ela? Então, agora, se eu sei que a pessoa tem algo de bom para me passar, então eu posso perder 20 minutos, 30 minutos com ela. Porque o dia tem 24 horas para todos. E aí eu vou ter tempo para aquilo que... Eu, pelo menos, faço assim. Eu tenho tempo com aquilo que eu considero importante. Porque eu não vou ficar perdendo tempo com algo que eu não considero importante. Então, nós temos que manter uma atitude que vai fazer as pessoas confiar na gente, tá? Queria ler mais um versículo com vocês. Tá lá em 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. 1 Pedro 4, 10. Antes de ler o 10, só queria lembrar qual era o assunto, né? No versículo 1, em 1 Pedro 4, 1, foi dito assim, ó. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Lembra do tratamento? Lembra de deixar o Senhor tratar? Lembra do Senhor tirar tudo aquilo que não deve, toda a carne, deixar o Senhor nos tratar para a gente poder conter o tesouro, né? Então, sofrendo para deixar o pecado. Nós vamos deixar o pecado. Sabe? Eu não vou deixar o pecado por você. Ficava fácil, né? Se fizesse uma fila na igreja e ungisse a cabeça de todo mundo e falava assim, deixou o pecado, deixou o pecado, deixou o pecado. Ficava fácil. Mas na verdade é cada um de nós. Arrependei-vos, é cada um de nós largando o pecado, é cada um de nós nos despojando da carne, é cada um de nós dizendo não para nós mesmos, né? Negando a si mesmo, tomando a nossa cruz e seguindo ao Senhor, porque cada um de nós tem algo para conquistar, uma terra, né? Onde tem ali filisteus, onde tem ali inimigos, e a gente vai ter que botar eles para correr, para a gente conquistar aquela terra, né? Então lá em 1 Pedro 4, versículo 10, 1 Pedro 4, 10, como eu falei, tudo que a gente tem é para abençoar o outro, tudo que a gente tem é para compartilhar com outra pessoa, por isso que o Senhor vai tratar com a gente para a gente poder ser reconhecido pelas outras pessoas também. Versículo 10, 1 Pedro 4, 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Eu anotei aqui o que é um dispenseiro no original, né? Sabe que essa palavra foi escrita no grego, né? No original, o que é esse dispenseiro, né? Oikonomos. É o administrador de lar ou dos afazeres do lar, ou um gerente. E eu anotei aqui uma frase que eu achei muito importante. O dever de repartir a porção própria
para cada servo e até mesmo para as crianças pequenas. Uma pessoa que é dispenseiro, essa pessoa, ela não vê só ela. É como aquela mãe, por isso que fala a respeito do administrador do lar. Eu tenho 3 bifes e eu tenho 6 pessoas para comer. O que eu faço? Os 3 primeiros que chegam é que come e o resto fica sem comer? Ou eu pego cada bife e corto na metade para que todos possam comer? Então, o administrador é isso, tá? É o dever de repartir a porção própria para cada servo e até mesmo para as crianças pequenas. Então, nós temos dons, tá? Nós temos um dom que o Senhor nos deu. E aí, nós somos esses despenseiros que sabemos como repartir, porque tudo que a gente tem não é para nós. Tudo que a gente tem é para compartilhar com outras pessoas. Então, o odre deve ser novo para o vinho novo. Mas para o odre ser novo e o vinho novo, então eu preciso deixar que o Senhor trate o odre. Mas e depois que o Senhor já tratou? Porque há o tempo da conversão. Ou uma estação do Senhor dá algo diferente. Porque o Senhor, ele às vezes nos traz para estações com situações diferentes. Como eu já falei para muitos de vocês, eu já trabalhei na cantina, eu já dei aula para adolescentes, já trabalhei no berçário, então eu já passei por várias fases na igreja. E às vezes o Senhor precisava me quebrar porque ele tinha uma outra coisa. Então ele precisava aumentar meu odre, ele precisava aumentar o que eu tinha, porque ele tinha uma outra situação para fazer. Então por causa das pessoas ele precisava tratar comigo. E às vezes assim, o Senhor tratando por causa das pessoas, daquilo que você tem para ministrar para as pessoas. Então aí você vai ser manso, vai ser humilde, vai aprender com o Senhor, vai poder estar ouvindo do Espírito Santo como fazer, como agir, né? Esse é o tratamento, o odre na fumaça. E aí também tem o processo de manter o odre, porque se o odre não for tratado, ele vai se romper de novo. E para um odre poder se manter, então precisa de mergulhar ele na água e escovar ele no óleo. Mergulhar na água e escovar no óleo. Água é palavra, óleo é unção do Espírito Santo. Então eu preciso mergulhar na palavra e eu preciso ser escovado pelo Espírito Santo. Por que escovado? Porque o Espírito Santo nos convence. Porque é o Espírito Santo que nos trata. É o Espírito Santo que vem arrancar coisas da nossa vida. Porque mesmo depois de algum tempo de convertido, nós precisamos ser escovados de novo no óleo. Mas para ser escovado no óleo, primeiro tem que ser mergulhado na palavra. A gente precisa ser mergulhado na palavra e deixar o Senhor passar o óleo nas nossas vidas. Porque se a gente tiver só unção sem palavra, não vai dar certo. Muitas pessoas estão falando, né? Se uma igreja que ela só tinha o mover do Espírito e sem palavra, então ela ficou agora sem o que ter, né? Porque eu não vou conseguir impor as mãos agora sobre você, ainda que você possa sentir a unção, é a unção na palavra, né? Então nós temos a palavra do Senhor, e aí o Senhor derrama a unção na palavra, e a palavra vai e fala ao seu coração, e faz a gente mudar, tá? Então a gente precisa ter esse tratamento do Senhor. Então, para ser um odre novo, eu preciso tirar toda a carne, eu preciso deixar que o Senhor me trate, eu preciso ficar pendurada muitas vezes nessa fumaça, deixar o Senhor tratar, e eu tenho que tomar cuidado para que quando o Senhor estiver me tratando naquele processo, assim como Eli, né, que estava naquele processo ali, e falou que estava prestes a explodir, toma cuidado, porque aí ele falou assim, é o Espírito dentro de mim, e depois o Senhor falou que não se agradou, não é verdade? Então que espírito era, gente? Nós temos que tomar cuidado com isso. Tem muita gente por aí dizendo que o Espírito Santo falou, que o Espírito Santo me envolveu, que o Espírito Santo me direcionou. Calma, foi o Espírito Santo mesmo? Eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo, entender o que o Espírito Santo está fazendo. Porque o Espírito Santo não vai machucar as pessoas. O Espírito Santo não vai desanimar as pessoas. O Espírito Santo, ele vai convencer do pecado, da justiça, do juízo. Por isso, né, voltando na nossa passagem do começo, lá em Lucas capítulo 5, que foi a nossa passagem da parábola. Lucas capítulo 5, eu queria ler o versículo 39, Lucas 5, 39. Lucas 5, 39. E ninguém
tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Você assim, mas o velho é bom? É, porque passou por amadurecimento, passou pela fermentação, passou pelaquela combustão dos gases. Mas você sabe que se pegar um odre novo e ele não tivesse elasticidade, na hora que colocou o vinho e esse vinho começa a fermentar, o que vai acontecer? Ele não vai suportar. E por não suportar, vai estourar. E assim a gente tem pessoas, às vezes, que a gente não tá vendo que eles estão suportando. Vamos deixar o Senhor amadurecer a gente. Aí você fala assim, mas pastora, que palavra é essa? Amados, para eu conter uma unção, uma porção de Deus, para eu conter os mistérios do Senhor, para eu conter as revelações de Deus, eu preciso caminhar uma tratada. Preciso. Se Jesus foi tentado pelo inimigo, é porque o inimigo tinha assim, a expectativa que Jesus caísse. O inimigo vem mesmo, ele vem para roubar, ele vem para matar, ele vem para destruir. Eu preciso estar cheio de palavra, eu preciso estar na presença de Deus, porque vai vir situações que vai fazer querer a gente cair. Vai vir situações que vai querer que a gente fale o contrário. E amados, depois que a gente fala uma palavra, oh meu Deus do céu, difícil pegar lá de volta, né? Uma palavra lançada, uma seta lançada, porque a palavra ela é vida ou ela é morte, né? A palavra lançada na boca, né? Então, nós precisamos tomar cuidado. Por isso a boca fala do que o coração está cheio. Então, se encha da palavra. Se encha de vida. Se encha das coisas de Deus. Porque o Senhor tem muito mais para você. Aí eu penso assim, por que eu vou suportar a fumaça? Por que eu vou suportar ficar pendurado? Por que eu vou suportar a ficar nessa situação incômoda? Amados, já fiquei pendurada. Pendurada mesmo. Já fiquei em disciplina sem ter feito nada. Já fui acusada de coisas que eu não fiz. Já mentiram com a minha vida, já foram falar para pastores o que eu fiz e eu não tinha feito. E eu fiquei em disciplina por algo que eu não tinha feito. O que eu fiz? Fiquei aguardando no Senhor. Fiquei ali buscando e mostrando o quê? O fruto que eu tinha. Mostrando o quê? A fidelidade que eu tinha no Senhor. Porque eu sei, naquilo tudo o Senhor ia me tratar. Naquilo tudo o Senhor ia me moldar. Então o velho... Ninguém, depois de ter bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz o velho é excelente, porque vem com amadurecimento, vem com entendimento, vem com a experiência da vida da pessoa. Eu não estou dizendo que esse velho tem que ser só um velho de idade, mas alguém amadurecido, que deixou o Senhor tratar. Aperta e vê o que sai. Passa por circunstância e vê qual o comportamento. E aí sim, o Senhor vai nos tratar no momento. E no momento certo, ele vai fazer a gente conter algo muito precioso para derramar sobre os irmãos. Deus quer nos usar. Ele quer te usar. Ele quer, sabe, fazer coisas grandes na sua vida. Para isso, primeiro, o que eu tenho que fazer? Reconhecer que da minha carne eu não posso fazer nada. Eu tenho que reconhecer que na minha natureza eu não vou avançar. Eu preciso negar minha natureza terrena para que o Senhor possa mudar toda a minha vida espiritual e mudar o meu coração. E depois que eu deixar o Senhor mudar o meu coração, então agora eu preciso deixar o Senhor continuar me ensinando. 33 anos na fé, 33 anos aprendendo. A gente não para de aprender. É sempre o Senhor nos ensinando, sempre o Senhor nos amadurecendo, sempre o Senhor mostrando pra gente, porque sempre tem uma área para o Senhor estar tratando conosco. Amém? Vamos fazer uma oração? Aliás, 2 orações. A primeira oração é a oração para que você entregue ao Senhor a sua vida. É para que você entregue para o Senhor o seu coração. E se tiver que o Senhor trocar o odre, que o Senhor mudar, ele precisa mudar. Mudar o seu coração, mudar a sua vida. O Senhor precisa mudar coisas dentro de você. Vamos fazer uma oração? E que aí mesmo onde você está, você possa estar orando ao Senhor, buscando ao Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, coloco cada vida que está me assistindo aqui agora. Pessoas, ó Pai, que precisam mudar a natureza, mudar o coração.
que não pode ter coisas misturadas, Pai. Porque Tu tem coisas muito maiores para compartilhar com elas, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço, meu Deus, que Tu possa estar tocando, Senhor, nessas vidas, para que elas possam estar abrindo o coração para Ti. Abra o seu coração para o Senhor. Abra o seu coração para o Senhor. Fala, Senhor, eu entrego o meu coração para Ti. Eu confio que o Senhor tem muito mais. Eu confio que o Senhor tem coisas grandes para mim. Eu confio que o Senhor quer me ajudar a viver essa vida de uma maneira que eu possa estar glorificando a Ti. Comece declarando, Jesus, Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Salvador. Tu és o Deus da minha vida. Eu não quero fazer as coisas do meu jeito. Eu peço perdão pelos meus pecados. No nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço que o Senhor agora limpe a minha vida. No nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração. É Ele que convence. É Ele que muda. Que você possa receber do Senhor um coração novo. Um Espírito novo. Para você que já tem o Senhor no seu coração, peça para que Ele te dê um coração sensível. Que você possa suportar as aflições. Que você possa suportar as dificuldades. Que você possa suportar o sofrimento. Porque tem coisas muito maiores para você viver na presença de Deus. Peça ao Senhor, Senhor, eu quero aprender com tudo. Você pode aprender com cada situação. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu peço ao Senhor que eu possa aprender com essas lições. Tu és o meu mestre. Eu sei que Tu tem muitas coisas para mim. E se eu estou passando por essa dificuldade, é porque o Senhor tem algo. E quer compartilhar comigo algo muito poderoso, muito grande. E eu quero aprender contigo nessa hora. Pensa se vale a pena. Vale a pena para aquilo que o Senhor vai fazer. Vale a pena por aquilo que o Senhor vai tratar com a sua vida. Porque depois você vai ajudar outros. Você vai consolar outros. Você vai estender a mão para outros. Servindo outras pessoas. Instruindo outras pessoas. Podendo consolar o coração de pessoas. Ele fica firme. Não desiste. É um tempo. É um momento. Deus te chamou para coisas maiores. Não é só o que você está passando. Não é só o que você está vivendo. Tem coisa muito maior ainda. Tem muitas pessoas que vão ser abençoadas com a sua vida. Mas já são. Vai mais ainda. Deus tem coisas maiores para você. Você é o bom dispenseiro. Você é o administrador fiel. Que vai repartir com outros. Que vai abençoar outras vidas. Coloque diante do Senhor a sua vida. O Senhor, eu quero ser abençoada. Eu quero ser usada. Oh, Senhor Jesus. Fala com cada um que está assistindo essa live. Fala com cada pessoa, Senhor Jesus, que está aqui junto comigo. Se cada um de nós permanecer firme e podermos passar isso para mais alguma pessoa, olha quantas pessoas estarão firmes também. Não desista. Não desista na dificuldade. Não desista no sofrimento. Não desista no tratamento. O Senhor te chamou para viver coisas maiores. Ele tem coisas maiores. Creia nisso. Eu já vivo coisas maiores. Você pode viver coisas maiores. É maior do que você pensa. É maior do que você crê. Do que os seus olhos viram. Do que seus ouvidos ouviram.
Você vai ver coisas grandes. Deus conta contigo. Oh, Jesus. Sim, Deus. Devolve a perspectiva da igreja. Tem mais. Deus tem preparado para ti coisas maiores. Que o ouvido não ouve. É o que Deus preparou pra mim. Creia nisso. Creia nisso. Deus tem mais. Muito mais. Guarda isso no seu coração. Se você está passando por um processo, é porque o Senhor está te preparando para coisas melhores e coisas maiores. É porque você é um odre sendo tratado pelo Senhor. Amém? Amém? Vocês estão aí? Vocês estão aí ainda? Deus abençoe cada um de vocês. Deus possa continuar falando com cada um de vocês nesse final de semana, um final de semana abençoado para cada um de vocês. Vocês tenham experiências com o Senhor, você possa estar cada vez mais ligado nas coisas de Deus, né? Esse tempo é um tempo de isolamento, mas não é isolamento do Senhor, né? É isolamento social, mas não do Senhor. Então, que o Senhor possa continuar falando, ministrando no seu coração, que realmente o Senhor possa estar tocando na sua vida de uma forma maravilhosa e que tudo se faça novo. Amém? Que o Senhor abençoe sua casa, que o Senhor abençoe sua família, que o Senhor abençoe seu lar, né? Que tudo se faça novo a cada dia e que você possa aumentar a tua expectativa, porque Deus está fazendo coisas grandes. Um beijo no coração de vocês, um beijo para cada um aí que está assistindo e continua firme. Não larga as coisas de Deus não, tá bom? Fique na paz. Que a paz do Senhor, essa paz maravilhosa do Senhor, que excede todo entendimento, que guarda a sua mente, guarda o seu coração, esteja aí. Essa paz grande, essa paz que não dá para mencionar que tamanho é essa paz, porque meio à guerra o Senhor traz paz, não é verdade? Esse é o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Posso estar guardando você, possa estar abençoando você, possa estar inundando a sua casa, inundando o seu coração, amém? Até aquele grande dia da volta do nosso Senhor. E olha, eu creio que está perto. Beijo para vocês, Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor, amém?